Então, esses são irmãos que estão chegando. Quero convidar o reverendo Gilberto para nos ajudar aqui. Por favor, reverendo Gilberto. Vou aproveitar esse microfone aqui, que hoje a cola não está no iPad, está aqui na folha de papel, né? Bem, primeiro eu quero dizer a vocês da alegria que a gente sente por esse momento. Para a gente é uma alegria, um privilégio. A gente louva muito a Deus pelas vidas de vocês, pelo modo como Ele graciosamente conduziu vocês aqui para a nossa igreja, pelo modo como Ele abençoou os casais aí que tiveram essa alegria da chegada dos filhos e que agora estão apresentando os filhos para batismo, pelo modo como Ele graciosamente trouxe o Márcio e a Dariane também aqui para a nossa cidade, agora aqui participando com a nossa igreja. E eu creio que o Fábio, a QM, todos os familiares e todos nós, viu, Lara, estamos muito felizes em ver você hoje à frente da igreja com essa disposição de professar a sua fé. Então eu quero começar falando aqui com você. Som. Então, quero me dirigir primeiro a você, Lara. Lara, você entrou na nossa igreja pelo nascimento, é um privilégio. Já sendo batizada na infância, sendo apresentada pelos seus pais como expressão da fé deles em Deus, da confiança deles na aliança de Deus. Isso trouxe a você uma série de bênçãos, e as crianças criadas, nascidas na igreja e que são criadas na igreja, às vezes nem têm muita noção disso, mas Deus as abençoa de forma maravilhosa, porque elas têm todo esse contexto da aliança, que diferencia bastante a experiência da infância. Elas são trazidas por seu pai ou por seus pais à igreja, elas são ensinadas a amar ao Senhor, elas são ensinadas a orar ao Senhor, desde cedo elas são apresentadas à palavra de Deus, elas fazem essas boas amizades entre as pessoas da igreja, e são amizades que são carregadas aí, que são trazidas durante toda a vida, que abençoam a nossa vida inteira. Então Deus foi gracioso e permitiu a você ter essa experiência. E nesse sentido, então, eu quero perguntar a você, Lara, que é filha da promessa, você aceita a Deus o Pai como seu Pai celestial, a Deus Filho como seu único Salvador, a Deus o Espírito Santo como seu santificador e o seu consolador? Amém. Você promete, Lara, continuar nesta fé e com o auxílio da graça divina, cumprir todos os deveres dela, se esforçando para ler e conhecer a sua Bíblia, cultivar uma vida de oração com Deus, participar dos cultos e da ceia do Senhor, servir ao Senhor com seus talentos e dons e também colaborar com as autoridades dessa igreja na paz e no amor dos irmãos? Amém. Eu quero nessa ocasião recomendar então diante de Deus, o Deus que vivifica todas as coisas, diante de Jesus Cristo, que você guarde esse pacto sem mácula nem repreensão até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E em nome da Igreja de Jesus Cristo, seu Senhor e cabeça, seja muito bem-vinda, querida Lara, agora como membro comungante da nossa igreja. Você é agora recebida a plena comunhão com o povo de Deus, e que recaia sobre você a palavra do Senhor, como lemos em Isaías 54:10. Porque os montes se retirarão, os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe muito você, viu? Tenho a palavra agora aos pais que estão apresentando os filhos ao batismo. Vocês, Felipe e Bárbara, Júlio e Beatriz, que estão apresentando seus filhos para o batismo. Quando fazem isso, entendam que estão, de certo modo, afirmando a crença de vocês na palavra de Deus em Gênesis 17, versículo 7, que diz assim:
estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, de acordo com esta palavra de Gênesis, ele se importa conosco individualmente, também com nossos filhos, com a nossa família. Naquele mesmo capítulo, em Gênesis, Deus orienta nos versos 10 a 14 que todas as crianças deviam ser apresentadas para receberem o sinal do pacto, a circuncisão naquela dispensação, já ao 8º dia. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 21 a 23, informa que Jesus recebeu esse sinal da circuncisão. E mais adiante, quando ele cresceu, ele recebeu o batismo e santificou no seu corpo o batismo, e após a ressurreição, ele instituiu o batismo agora como selo do pacto, de modo que não é mais necessária a prática da circuncisão, mas sim, agora nós recebemos o selo do batismo. No dia de Pentecostes aconteceu algo impressionante, o Espírito descendo sobre a igreja, e ali Pedro pregou e disse o seguinte: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, que coisa preciosa, a promessa da aliança é para vós e para vossos filhos. Em Atos 16, 31 a 34, depois do carcereiro de Filipos, e também os da sua casa receberem Cristo como Senhor, eles foram batizados, e isso inclui as crianças que estavam com eles. E em 1 Coríntios 7, 4, Paulo diz assim: os filhos dos crentes são chamados de santos, ou seja, eles são separados para Deus. E tudo isso atualiza uma palavra de Josué, Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, resumindo, esse ato do batismo informa sobre a fé de vocês, também estabelece o compromisso de vocês diante de Deus e diante da igreja de Deus, e considerando então essa disposição de vocês de apresentar os filhos, eu quero perguntar a vocês algumas coisas. Vocês prometem educar seus filhos na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ensinada nas Sagradas Escrituras? Amém. Vocês prometem conduzir seus filhos pelos caminhos santos da cruz, servir de exemplo de vida com Deus, fazer todos os esforços para afastá-los de más companhias, ensinar-lhes a Bíblia, trazê-los à igreja regularmente, ensiná-los a adorar a Deus com reverência e a amar os demais membros da igreja como irmãos? Amém. Prometem orar com eles e por eles, investir na educação deles e criá-los na disciplina e na correção do Senhor? Amém. Deus prometeu o seu povo ser o seu Deus, o da sua descendência. Ele também promete algo preciosíssimo em Êxodo, capítulo 20, verso 6. Ele promete usar de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que o amam e guardam os seus preceitos. Então, que essas promessas sejam para vocês um motivo de consolação, também um incentivo para que vocês orem pelos seus filhos, que vocês peçam ao Senhor a graça necessária para andarem nos seus preceitos e para cumprir esses deveres que acabam de reconhecer. Nós vamos proceder então ao batismo. Vicente, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomás, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar o reverendo Gilberto a orar. Bondoso Deus, nosso querido Pai Celestial, nós estamos, ó Senhor, em grande alegria nesta manhã, primeiramente, ó Deus, por nos proporcionar o privilégio de estarmos na Tua presença, prestando este culto,
recebendo, ó Deus, a Tua palavra para o nosso coração e participando desse momento efusivo na vida da Tua igreja. Tu sabes, ó Deus, como é grande a alegria que se faz presente no coração, na vida da Tua igreja, porque o Senhor acrescenta, ó Deus, a vida do Teu povo, aqueles que o Senhor tem chamado para que eles sejam cuidados, alimentados, nutridos e que estejam debaixo da proteção da igreja do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós lhe rendemos muitas graças, Senhor, nesse momento, representando assim de forma singular o conselho da igreja, por nos conferir essa responsabilidade de pastoreio e cuidado destas ovelhinhas, Senhor, tão especiais, tão valiosas, que custaram o preço do sangue do Cordeiro de Deus. Ó Senhor, graças te damos por cada uma delas, graças te damos por estas heranças que são conferidas a estes pais, que são os pequeninos. Tua palavra nos diz que herança do Senhor são os filhos. Ó Senhor, muito obrigado, mas queremos lhe render graças, porque a compaixão e a graça do Senhor não apenas nos alcançou, mas alcança, ó Deus, assim, também plenamente a vida dos nossos filhos. Te bendizemos, ó Deus, porque há então muita alegria, não apenas no nosso coração, ó Deus, mas de cada pai aqui em poder apresentar os seus filhinhos. Rogamos-te, ó Deus, que o Senhor seja com cada um destes pais, que o Senhor lhes habilite e esteja, ó Deus, abençoando para que não fuja da memória deles as promessas que eles acabaram de fazer diante do Senhor, diante da Tua igreja, Senhor, de buscarem na Tua palavra alimento para si mesmos, de cuidarem, ó Deus, de cumprirem a responsabilidade de trazerem esses pequeninos assiduamente para o trabalho de adoração ao Senhor, e para que eles sejam, ó Deus, exemplos na vida dos seus filhos, Senhor. Ó Deus, habilita-os nesta graça. Por outro lado, lhe pedimos pela vida desses pequeninos que o Senhor lhes deu. Ó Deus, concede graça, abençoe para que haja um crescimento pleno, ó Deus, na mental, físico, espiritual, que, ó Deus, essas crianças tornem-se homens e mulheres, ó Deus, que amem ao Senhor plenamente de todo o coração, Senhor. Ó Pai, assim nós oramos, rogando-te que nos abençoes como igreja, para que possamos ajudar a esses pais com o companheirismo, com o exemplo, com a busca na Tua presença. Assim nós lhe rendemos graças no nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos também dizer aqui ao Márcia Dariane, tem um trecho da carta aos Romanos, capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que nós devemos acolher uns aos outros, assim como somos acolhidos por Deus, por meio de Cristo. E é assim que a gente acolhe vocês como membros da nossa igreja. A nossa oração é que vocês se sintam amados aqui, que seja uma grande bênção essa igreja para a vida de vocês, que vocês também possam produzir bom fruto aqui, que sejam bênção aqui também no nosso meio. Quero perguntar a todos que estão felizes pela chegada desses novos membros, peço que se coloquem de pé, aqueles que dão as boas-vindas e que acolhem tanto as crianças que chegam, como também aqueles que estão sendo transferidos,
e também a Lara, já agora como membro, que vai participar da ceia no culto de hoje, né? Então vejam a alegria que a gente tem, que a gente sente aí por esse momento. Que Deus abençoe ricamente vocês. A igreja pode assentar-se nesse momento.